Aí, por fim, algo que eu acho que eu sempre comentei para quem eu fiz demonstração, pelo menos, seria que a partir do dashboard do G10, tá? Só para a gente fechar aqui certinho, eu criei aqui algumas visualizações que são interessantes de acordo com o que a gente preencheu de campo personalizado na plataforma. Então, por isso que eu sempre falo, o GDash ele é bem aberto em relação ao que você tem de possibilidade, seja para acompanhar alguma informação, seja para acompanhar os negócios fechados, seja para acompanhar até a parte de boletagem também. Então, depende bastante de como vocês vão personalizar o fluxo comercial de vocês. Então, eu criei uma visualização aqui de vendas, tá? Seria o seguinte: primeiramente, uma visualização geral, então, de todos aqueles negócios que estão no funil de vendas, eu consegui acompanhar as etapas. Eu consigo adicionar metas também, relacionadas, por exemplo, a quilowatt médio fechado, por exemplo, você adicionar uma meta de 16 mil por mês, é algo que talvez é o mais válido dentro desse mercado de assinatura de energia. Consigo verificar dentro do meu funil de vendas como que está meu quilowatt médio por semana, tá? Seja de fechamento, seja do acompanhamento. O legal também é que cada gráfico desse aqui no G10, eu consigo clicar nele e acompanhar na semana quais são os dois clientes que estão representam, por exemplo, esses 1.500 que tem aqui, esses 1.850 representados por três. Eu consigo criar essas segmentações. Esse de quilowatt médio mesmo, como que eu construí ele no G10, tá? Aqui em cima a gente tem essa parte de adicionar cartão. E nesse adicionar cartão, esse aqui a gente chama de progressão personalizada, tá? Então é esse cartãozinho aqui. Quando eu clico na progressão personalizada, vai aparecer essa engrenagem, e quando eu clicar, é onde eu vou conseguir configurar cada etapa, cada escopo e cada filtro que eu quero gerar dentro do meu gráfico. Então, para gerar aquele, por exemplo, de quilowatt médio por semana, então, vou colocar aqui quilowatt-hora médio por semana. Eu vou pegar qual que é o escopo, primeiramente, tá? Então, você lembra que esse campo, não sei se vocês lembram, tá? Mas esse campo personalizado, ele está dentro de negócios. Então, ele é o escopo de negociações, tá? A gente tem aqui a frequência, como eu também já comentei que seria a semanal. A segmentação do gráfico também ela vai estar atrelada, por exemplo, ao que eu criar de informação personalizada. Então, lembra que eu queria, por exemplo, concessionária de energia, que eu adicionei um cliente só, vou aparecer só para um. Mas pode ser por fase, pode ser por produto, pode ser de acordo com os campos que vocês criaram na plataforma, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, por status. O eixo X, ele pode ser pela data de criação, pode ser pela data de fechamento, data do início da negociação também. O eixo Y, aí aqui sim a gente vai colocar o campo personalizado que a gente quer, que no caso eu quero acompanhar é o quilowatt-hora médio. Pode ser um gráfico de barras ou um gráfico de linhas. Eu vou fazer o de linhas aqui para ficar um pouquinho diferente daquele ali para vocês visualizarem. E posso adicionar ou não média, posso adicionar, por exemplo, o rótulo de dados e qualquer outro filtro que eu queira. Então, por exemplo, eu quero só a data de criação que representa depois de maio, por exemplo, dia 1º de maio. Tá? Então, só para ficar um pouco mais claro ali, que no eixo X tem a data de criação, ele só vai mostrar a partir do dia 1º de maio. Quando eu salvar essa alteração, ele já vai me mostrar aqui como ficou por semana. Então, acho que todos aqui estão na data de criação igual que foi dele. Deixa eu só mudar aqui. Vou colocar aqui pela data de início. Vai ser a mesma. Deixa eu só ver se. Ah, tá. Acho que vai ficar melhor. Tá, agora ficou igual. E aqui eu segmentei ele, por exemplo, pela. Como é que fala? Eu segmentei ele por status. Aqui eu não estou segmentando por nada, tá? Então, você vê que são os mesmos valores, só que a diferença aqui é que eu estou segmentando pelo status da negociação que cada um tá. Então, eu consigo ver que foram adicionados 1.500 kWh médio naquela semana, que foi na semana do dia 11, mas ele está segmentado aqui pelo, fala, pelo status, todos eles estão em aberto. Nessa semana aqui eu já consegui, foi um perdido, e nessa semana aqui eu tenho, por exemplo, 800 kWh que foram ganhos, 250 abertos e 800 que foram perdidos. Que são os três status padrões do G10, tá, gente? Que é basicamente ganho, aberto ou perdido. As negociações em andamento, os que eu consegui fechar e aqueles que eu perdi. Você consegue, dentro do mesmo gráfico, acompanhar de acordo com os status das negociações que vocês têm, tá? E criar, por exemplo, essas visualizações. Você viu que aqui eu criei no de linhas, tá? Vocês podem criar gráfico de linhas, novamente vocês podem criar gráficos de barras. Aí vamos supor que eu quero só acompanhar os fechados, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui no filtro, clicar aqui no tipo de filtro, que vai ser a fase não, perdão, vai ser o status, que vai ser só os que eu ganhei em negociação, tá?
Então, quando eu salvar, ele só vai mostrar aquele gráficozinho em verde. Aí já vai vir recortado, né, no caso. Então, eu consigo visualizar só os clientes que eu ganhei. Tá? Então, aqui eu consigo até, novamente, até clicar dentro do gráficozinho aqui. E vai. E aí eu consigo ver que, por exemplo, o Ítalo eu ganhei nessa semana aqui. Tá? E aí eu consigo acompanhar ou no gráfico de linhas. E se eu quiser alterar também, eu consigo alterar para o gráfico de barras. Eu prefiro de barras, que fica mais fácil de clicar. Beleza? E aí não se limita ao quilowatt médio, tá? De toda a informação que eu adicionei de forma progressiva para todas as negociações, eu consigo adicionar essa informação também para acompanhar ali de forma geral. E a gente tem esse aqui que é a progressão da pipeline. Então, vocês conseguem acompanhar no final das contas quantos leads entraram no funil de vocês, quantos de fato enviaram fatura, quantos de fato vocês enviaram proposta, quantos foram para a etapa de fazer follow-up, quantos foram para a etapa do envio de contrato, ou seja, basicamente aceitaram verbalmente a proposta, e quantos de fato aceitaram e fecharam a negociação e ganharam aquela negociação, tá? E aí, nesse fluxo total aqui, ó, vocês vão saber o valor médio da conta de energia deles, que é o valor que fica na negociação, qual que é o ciclo de fechamento de um cliente que entra nesse funil até ele ganhar essa negociação, e aqui também a taxa de conversão. Basicamente, dos 23 que entraram naquele funil, 3 ganharam, que representa 13%. Ok?